pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está nos acompanhando, tanto no YouTube como no Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa. E as nossas diretoras e os gestores do Praticadamente resolveram trazer nessa roda de conversa um assunto pertinente do nosso grupo de WhatsApp. E a nossa Lilian Flig, que será a nossa mediadora. Tá? E o tema de hoje é: terapeuta deve atender parentes? Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Não esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal. Tá? E antes de passar a palavra para a nossa mediadora, agradecemos o nosso patrocinador Therapy. Therapy é uma plataforma de gestão para terapeutas e vai te ajudar a organizar seus clientes, serviços, tarefas e eventos. Tudo de uma forma simples e prática. Tá? E também você encontra cursos dentro dessa plataforma. Tá? Lilian, agora eu passo a bola para você. Bom, né? Boa noite a todos. A todos que estão aqui presentes, boa noite. E a você que estiver assistindo aí, seja bem-vindo. E vamos hoje a esse tema bem interessante. E eu vou começar aqui, iniciar, e depois cada um vai trazer a sua experiência, para início de conversa sobre esse tema, se terapeuta deve ou não atender parentes e pessoas próximas. Eu quero trazer um dos motivos da discussão, né? É porque, segundo o Conselho Federal, Regional, né, de Psicologia, no caso, o Conselho Federal, né, de Psicologia, é vedado ao psicólogo, né, esse atendimento. Estabelecer, aí eu tenho até escrito aqui que eu trouxe, estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Ou seja, não é só familiar. Por exemplo, o marido do filho, aliás, da filha, né? Ou que seja. É sempre assim, tem algum vínculo, ao psicólogo é vedado esse atendimento. Namorado Porém, também, né? namorado, amigo muito próximo também, né? Se tiver alguma relação muito próxima, porque às vezes nós temos uns amigos que é quase irmão, né? Então, o Conselho de Psicologia, ele não permite, orienta que passe para outra pessoa. Porém, nós temos diversos tipos de terapeutas. Nós temos terapeutas que trabalham, por exemplo, com reiki, com constelação familiar, com a hipnose, e vários terapeutas que entram nessa dúvida, né? Atendo ou não atendo? Às vezes, até na hipnose de diversão, né? De entretenimento, tem aquela situação, funciona ou não funciona com pessoa conhecida, e daí surge toda essa discussão. E esse assunto foi pauta em nosso grupo do WhatsApp essa semana, e por isso nós resolvemos trazer essa questão. Dentro do grupo, alguns disseram que atende, outros não, uns disseram que tinha dificuldade, outros não, cada um trouxe sua percepção, e eu achei bem interessante que uma das pessoas que compõe o grupo, a terapeuta Maria Inês, ela deu a percepção dela, falou a experiência dela, e no final ela disse o seguinte, que quando consegue esquecer o grau de parentesco e ser só terapeuta, funciona. Caso contrário, não. Porque uma das questões é, essa terapia vai funcionar ou não com aquele parente, com o filho, com o pai, com a mãe, com o marido, né? E essa foi a questão. Bem, eu vou comentar aqui a minha experiência. Fiz pouco terapia com familiares e deu certo, né? Aos que aceitaram, porque, na verdade, tem duas situações aí, pela minha percepção. Primeiro, saber se o parente ou a pessoa quer, se ela se interessa, se ela tem confiança, até porque, às vezes, aquela questão pode dizer respeito ou não do terapeuta. E segundo, saber se o terapeuta ele consegue fazer aquele atendimento sem julgamento, se o terapeuta está com a terapia dele em dia, para ele poder conseguir fazer uma terapia realmente sem misturar, né, as situações. Mas, de modo geral, eu acredito ser possível sim. Então, eu concordo com a Maria Inês quando ela fala que quando se consegue esquecer o grau de parentesco e ser só terapeuta, ver o outro ser humano como um ser humano, eu acredito que funciona também. E aí, eu vou aproveitar que eu sei que tem pessoas aqui que atendem parente, né? E aí eu vou passar a palavra para o primeiro que queira comentar, né, o assunto.
Eu não sei, o Irmo, antes a gente estava em off, gente, a gente conversa em off, e o Irmo estava começando a falar, eu falei, Irmo, vamos parar e vamos gravar, porque é um material muito interessante para muitas pessoas que têm essa dúvida. Então, Irmo, você pode trazer a sua experiência para a gente? Olá, boa noite a todos, né? Boa noite às pessoas que estão aqui ao vivo com a gente e às pessoas que irão ouvir isso depois, né? Eu trabalho com a hipnose não verbal e canalizo a personagem pelos pés. As duas dá para fazer com qualquer pessoa, né? A hipnose não verbal, por exemplo, envolve toques, né? Então, eu acredito, assim, parente é muito mais fácil, você tem muito mais liberdade de tocar do que uma pessoa estranha, por exemplo. Eu tive casos, por exemplo, teve um caso que aconteceu, a minha cunhada tinha quebrado quebrado o pé, né? Ficou descendo a escada, ela teve que ficar, assim como moeu o calcanhar, ela teve que ficar imobilizada, então eles só engessaram até desinchar para poder operar. E deram um remédio, né, hiper forte para dor. Só que ela estava tão assustada com o que tinha acontecido, com a possibilidade de ficar manca, com a possibilidade de não poder andar de novo e tudo mais, que o remédio não fazia efeito. E ela passou uma noite em claro, chorando e berrando de dor, porque o remédio não fazia efeito, e era um remédio fortíssimo. Inclusive, ela não acreditava em hipnose, ela, né, nunca participou de nada porque não acreditava em hipnose. Era 6:30 da manhã, eu entrei no quarto dela e falei, olha, eu sei que você não acredita, você está gemendo de dor aí, a casa inteira não está conseguindo dormir, você quer que eu te ajude? Ela falou assim, faz qualquer coisa. Bom, ela entrou num transe fantástico logo de cara. Eu deixei ela quase 1 hora em transe, né, dando os toques, e fiz o toque de acolhimento, punha a mão por cima do gesso ali no lugar do pé, punha a mão no rosto, e fui fazendo os toques e tudo mais. Quando ela voltou, ela falou assim, nossa, a dor desapareceu. Não é que a dor desapareceu por causa da hipnose. A parte psicológica que estava impedindo o remédio de funcionar, de fazer o efeito dele, desapareceu e o remédio fez o efeito, né? Então, aí ela ficou sem dor e aí, naquele dia, ela falou assim, agora eu acredito, porque eu tô sem dor. Ela falava para todo mundo que chegava depois. Aí ela conseguiu dormir e tudo mais. Então, assim, é óbvio que parente vai exigir de você confiança, né? Primeiro, confiança você nele e ele em você. A hipnose não verbal, por envolver toque e esse acolhimento, eu acho mais difícil fazer com pessoas que nunca te viram na vida, né? Eu já tive casos, por exemplo, de atender homens e, assim, essa pessoa me conhecia, né, de um grupo de estudos, ele foi lá, e a hora que eu comecei você tem que pôr a mão no rosto, independente se é homem ou mulher, você põe a mão no rosto e faz o acolhimento. Na hora que ele voltou, ele falou assim, só de ficar pondo a mão no rosto é muito necessário? Tipo, eu falei, você tá achando que eu sou gay, velho? Aí, sabe, ficou feio, porque ele se sentiu, mas se vai ficar pondo a mão no rosto, Evadido, né? Ele se sentiu evadido. ele não deixava ele acessar isso. Então, assim, teve homens que foi lá e tá tudo bem, né? Então, tudo vai da pessoa. E estranho é mais difícil, né? Porque ele não te conhece direito, ele tem até assim, a ideia pessoal dele, e as crenças pessoais que você não conhece. E parente já é mais fácil, né? É óbvio que se você sempre foi aquele parente brincalhão, zoeiro e tudo mais, para você desfazer essa imagem e colocar na cabeça dele uma imagem de terapeuta, vai ser mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil, né? E é assim, quando comecei a análise da personagem pelos pés, até 2007, eu era tido como louco. É verdade. Isso é coisa de retardado, isso é louco. Não. Por os meus parentes. Quando eu comecei para televisão, aí não. Ele tá na televisão. Aí começaram a me dar um pouco de credibilidade. Quando eu lancei o livro em 2012, aí eu virei professor. Então aí, não, agora tem livro, não. Né? Então, assim, você vai ganhando autoridade aos poucos. E é óbvio que qualquer processo, né, que você se empenha durante 10 anos, que é o que a maioria das pessoas falam que é um tempo razoável para você adquirir autoridade sobre determinada coisa, porque a pessoa vai passar ano por ano e fala assim, ele continua nisso, ele continua nisso, ele continua nisso. Não, então isso aí realmente deve funcionar, porque ele continua nisso. Mas demora 10 anos, muitas vezes, ou seja, uma década, para firmar na cabeça daquela pessoa. Então Até você na tem que própria pessoa, né? ter... Até Então, na própria pessoa. exato. Então você tem que ter paciência de maturar esse tempo. E sim, eu acredito que santo de casa faz milagre, porque se você pode ajudar o próximo, e o próximo é o que está mais próximo, o próximo é sua esposa, o próximo é o seu marido, o próximo é seu irmão, né? O próximo não é o vizinho 3 casas para baixo, o próximo é quem está próximo de você, né? E se você não consegue ajudar eles, fica difícil, né? A pessoa que você gosta muito, ela tá
prejudicado emocionalmente. Talvez porque tenha quebrado o pé e sentindo muita dor. Mas às vezes porque brigou, talvez porque perdeu um trabalho, por qualquer razão. Você sabe quais são as técnicas, você sabe como prestar um primeiro socorro. Você vai se negar porque é parente? Não faz muita lógica, E Mas né? assim, Corroborando com o que você está quando você dizendo. fala o Conselho Federal de Psicologia, a gente está falando de uma terapia que é o convencional, né? E tem, que seria a parte da psicologia, da psiquiatria e tudo mais. Porém, dentro das terapias, quando você não pode aplicar um reiki, qual o impedimento de aplicar um Um reiki? chorei, um chorei. Uma hipnose não verbal, a pessoa não vai falar nada, ela vai ter uma exclusão de neurose, um processo catático, mas nada absurdo, nada que interfira na relação de vocês dois. Pelo contrário, quanto mais segurança aquela pessoa tem com você, mais intenso vai ser o processo. Então, assim, tem terapias que, óbvio, dentro da psicanálise, da psicologia, a pessoa vai expor certas coisas que você pode estar envolvido. Eu ia entrar nesse exato. assunto agora. Você é o carrasco que machucou a pessoa, causou o trauma, e você é o anjo que vai lá e vai passar a mão e vai tirar a dor. É É, difícil. É que nem difícil para os imagina, dois. por que falam para parentes e pessoas com grau de proximidade? Imagina o atual marido do seu ex-marido procurando você para atendimento. É difícil, entendeu? Para um psicólogo. O que essa pessoa quer com você, né? Por que comigo? Saudade. Junta dois para atacar. Então, assim, é complicado, entendeu? Então, dentro de algumas terapias, realmente fica complicado atender parentes. Mas Isso. em outras, não. E aqui tem terapeutas que trabalham de A a Zinco, né? A gente tem vários tipos de terapia dentro do grupo do Praticadamente, e eu acredito que a maioria delas não veja impedimento ético ou moral de atender parentes. Eu acredito que vá muito também do próprio terapeuta, que às vezes ele se sente inseguro pela proximidade também da pessoa. Eu acredito que isso pesa também, não? Sim, porque assim, se você tem segurança na técnica, se você domina a técnica, você vai aplicar com qualquer pessoa. Agora, se você ainda está inseguro na técnica, é melhor aplicar com uma pessoa de fora, porque tipo, deu errado, ela não vai ficar do seu lado ou no meio dos seus parentes falando para toda a família que deu errado, né? Então, existe esse medo também. Agora, se é uma técnica que você já domina, que você já tem dentro de si aquela certeza de que a técnica funciona, que sempre funcionou, que vai funcionar com qualquer pessoa, é qualquer pessoa. Agora, se você tem receio sobre sua técnica, é óbvio que você vai ficar mais constrangido de pegar um parente, porque se der errado com ele, vai falar para a família inteira. E ninguém gosta de ser alvo, né, de crítica. Do churrasco as paneladas na cabeça, né? Vai queimar o filme. Não hipnotiza ninguém, não faz nada com ninguém. E aí o seu trabalho para hipnotizar alguém, porque sua capa do mago foi rasgada, jogada no chão, aí você vai ter o dobro de trabalho. E até você desacredita de você mesmo. Então, eu também não recomendo atender pessoas da mesma família, né? Se não tem Irmãos, pais, confiança em tudo. si, né? Se você Não, não tem e domínio... mesmo que tenha. Não. Se você tem o domínio da técnica, né, você consegue. Porque Sim. você tem certeza do que você está fazendo. E você sabe conduzir aquilo, independente de quem for, porque pessoas difíceis você acha sendo parente ou não. Então, assim, conforme você vai adquirindo experiência, a maturidade da técnica, você tem o domínio da técnica, você tem o equilíbrio para a aplicação daquela técnica, né? Que é o que eu falei, não é uma coisa que você adquire em 1 ano, você adquire em 10 anos. Né? Então você consegue, sim, com naturalidade, fazer. É que nem eu até coloquei uma Rios que eu estava no programa da Flor, e do nada a Flor vira, a Flor é meio, né, da pá virada, Doido. nada, ela olha para mim e fala assim, faz uma hipnose nela, ao vivo. Você entendeu? Se eu não dominasse a técnica, eu tinha Caído. travado. Porque Coiado. foi na caruda, faz ali, ó, com ela. Ao vivo, a câmera na minha cara, você entendeu? Então, assim, fui lá, fiz, e tá lá, vocês podem ver que deu tudo bem. E foi simples, feijão com arroz, papuf, coloquei uma em transe. Né? Então, assim, mas eu dominava a técnica. Agora, se você pega eu lá no começo, lá em 2016, começando lá em março, depois que eu fiz o curso, jamais. Entendeu? Jamais. Ia dar ruim. Porque no começo você vai testar, você tem que testar, você tem que ter material humano. Né? Então, para qualquer coisa. E assim, o terapeuta às vezes acha, eu fiz 5 cursos nesse ano. Tá, você tem uma técnica que você está começando a dominar esse ano. Daqui 9 você vai estar bom. Você pode falar. Horas de voo, né? Exato. É.
Você vai com um piloto que se formou agora ou um que tem 10 mil horas de voo, Exato. né? É diferente. Isso que você falou é interessante, porque a pessoa tem que dominar a técnica e tem também que se aventurar, porque ela vai encontrar pessoas de vários tipos, principalmente nós que trabalhamos com hipnose, a gente encontra umas pessoas que, de repente, vai demorar um pouquinho mais, mas vai conseguir. Em algum momento, sua sessão vai dar errado. E aí você vai ter que ter um plano B. Não vai ter jeito. Você vai colocar a pessoa em transe, ela vai abrir o olho, você vai ter que ter segurança para colocar de novo, vai dar errado. E aí você precisa ter hora de voo, não tem jeito, você tem que ter essa maturidade. É tudo A, B, C, D e E. Também acho, todos as É letras de do A5, alfabeto. né? Entendeu? E o último, olha, gente, quem quer trabalhar com hipnose não verbal tem que aprender a técnica de redução de traumas. Né? Não começa. Não começa, Sabe por quê? não. Der tudo errado, você põe a pessoa naquela posição, a perninha dela vai tremer, o corpo dela vai chacoalhar, você fala, tá vendo? Isso aí, é assim mesmo. É assim. TRE você tá falando, né? Com pseudo-hipnose, aquela técnica é incrível. Ó, Incrível. na próxima... Explica mais isso. Na próxima semana, o Irmo vai entrar falando sobre Vai isso entrar daí, que é tremendo. segunda-feira você tem uma live com a gente, né? Segunda-feira. E aí ele vai falar sobre essas situações todas do trauma. Vamos hoje Então, falar... assim, a pseudo-hipnose, ela impressiona mais do que a hipnose. Que nem aquela de Sim. juntar os dedos. Tudo isso é pseudo-hipnose. Né? Você vai ter... Olha para cima, a pessoa fecha o olho, começa a bater o olho, tenta abrir, não consegue. É óbvio que não consegue, o olho dela tá virado. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer que são pseudo-hipnose, ou seja, fenômenos fisiológicos vão acontecer, só que a pessoa não sabe. E aí você fala, tá vendo? Sou eu que estou fazendo isso acontecer. Uma ação técnica que gera autoridade. E até isso, dependendo do momento que você está, você tem que usar. Uhum. Tem que usar. Você tem que dominar isso e fazer com maestria, porque vai ter que usar. A gente está borboleteando. Vamos pro assunto. Agora, parente. Agora eu parente. Olha só. Uma outra pessoa também. Parênteses. Uma outra pessoa que eu sei também que atende parentes é o Serginho. Volta aqui, irmão. Não foge, não. Não, não vai deitar aí e ficar folgado, não, filho. Vai ralar com a gente. Deixa o Serginho falar. Deixa o Serginho falar. Vai, Serginho. O Imo já pegou, acho que, todos os tópicos aí que abrange tudo, né? Se não tiver autoridade, se a pessoa não tiver segurança, cara, não só parente, mas qualquer pessoa que você for atender que vê uma dificuldade, você já não vai estar pronto para receber aquele atendimento, né? Para fazer o atendimento. Bom, eu concordo, sim, que a gente consegue atender qualquer pessoa, desde que a pessoa queira participar do processo. Sempre quando eu vou atender alguém que eu conheço ou que eu tenho um vínculo, eu falo, olha, eu te atendo, mas entrou daquela porta para dentro, eu esquece Serginho. Eu sou terapeuta. Eu sou um profissional trabalhando para ajudar o meu paciente a melhorar. Esquece que você me conhece. E assim eu também vou esquecer que eu te conheço. Eu acho que a Lília falou no início, quando a gente é um profissional que entende isso, cara, você consegue atender qualquer tipo de pessoa. Porque você vai estar ali não para julgar. E esse não é o papel do terapeuta, não é mesmo? Nosso papel é acolher, é ajudar essas pessoas. Então, independente de quem for, se ele quer fazer o processo e você está apto, você está pronto para entender e praticar suas terapias, né, suas técnicas, cara, o resultado vai vir do mesmo jeito. Então, o que eu uso é isso. Eu falo, olha, quer participar? Quer fazer uma terapia comigo? Primeiro, esquece que eu sou o Serginho que te conhece. Sentou na minha cadeirinha ali, relaxou, filho. Esquece que o Serginho é o amigo. O Serginho é o terapeuta. E o que você falar vai ficar só entre nós. Profissional e paciente. Fora da sala, pronto, vamos continuar a nossa vida. E aí é o que tá. Será que o terapeuta está pronto para entender isso? Para estar de frente de alguém que ele conhece, que vai passar por alguma situação. Como vocês disseram no início, talvez você foi o causador. Talvez uma situação que você nem sabia da situação. Será que você está pronto para receber isso? E poder ajudar aquela pessoa sem julgamento, sem crítica? Se você estiver pronto para isso, cara, faz o que você tem de melhor para ajudar esse tipo de pessoas. Lógico que também tem os casos de exceções, né? Como o Ivo disse ali, cara, vai que é algo que é bem assim, é muito íntimo demais mesmo, né? Um cara que vai falar que está sofrendo um problema com a ex, com o ex, cara, aí sim, a gente tem que ter esses cuidados também, né? Porque aí pode pegar mal em alguma situação, sim. É verdade. Essa sensibilidade de ver se a questão que a pessoa quer tratar
de alguma forma vai te afetar, né? Isso eu acho bem importante. Agora, uma pessoa que eu tenho certeza que eu sei que sempre atende muita gente familiar é o André. O André Vila, Ah, André bom, Vila, você falou Andréa. André Vila, o André Vila, não é André não, André Vila, ele atende muito familiar, eu sei disso. Ele, inclusive, às vezes reclama que ele não quer atender, não, mas o pessoal quer que ele atenda. E aí, André? Se eu for entrar nesse assunto, eu vou falar da minha visão em relação à situação. Ela é sempre negativa em relação a atender a parente. Eu tô para meus parentes igual a irmã tá para mim, tá? É verdade. Mas assim, de um modo geral, com a hipnose mesmérica e com tudo que eu venho aprendendo da não verbal, eu tô chegando à seguinte conclusão. Primeira intenção. A minha intenção é ajudar o próximo. Quando eu faço alguma coisa, não faço porque é fulano Beltrano. Faço porque é necessário ajudar. Eu tenho recurso. Eu sei quais são as ferramentas que vai fluir para aquela situação. Então, sim, a pessoa olhou, ela pode ir no hospital, talvez ela não receba o atendimento que precisa, e você sabe que aquilo que você vai fazer vai resolver, vai derrubar uma árvore. É como o atendimento de um médico, né? Numa cirurgia, o médico não vai atender a esposa ou os filhos, mas fora dela ele vai receitar remédio, vai olhar o que tem, se é uma apendicite, se é o que está causando aquela dor. Ele não deixa de dar o acolhimento que o Sérgio estava falando, né? Então, sim, você acaba atendendo o seu parente. Naquele momento, naquela situação, ele chegou para você. Assim, eu tenho tudo isso, não vou te dar, porque você é meu parente. Não. Senta aqui, nós vamos conversar. E eu vou até contar uma história. Minha mãe passou por isso, né? Ela teve um câncer de mama, já está indo para 1 ou 2 anos, eu não necessariamente sei a data. A gente estava entrando em pandemia e eu sabia que podia aliviar a dor, acalmar ela para fazer várias coisas. Então, colocava ela em fascinação e começava a trabalhar as questões emocionais dela para que ela pudesse passar pelo tratamento. E eu vou falar para vocês, sucesso, né? Às vezes o meu neto chega em casa, eu preciso acalmar ele, eu coloco ele em transe, eu ponho ele para dormir por conta disso, porque ele precisa crescer, o corpo dele precisa restabelecer. É natureza do ser vivo, né? O repouso, o descansar. Então, 1, 2, 3, durma, vai dormir, cantigas que durmam, e ele entra em transe, entende? E a parte mais difícil foi quando o meu neto nasceu, que eu descobri que eu machuquei demais meus filhos, por falta de orientação, porque ser pai é assim, né? Filho não vem com pendrive orientando tudo que você vai acertar, porque você vai errar. Você vai errando. Eu sento com eles, converso, tiro o pânico deles, o medo deles, na medida do possível, e atendo. Todos os dias. Todos os dias a vendinha do pai está aberta para a família. Entende? Há situações que você não atende. Há irmãos que te ofendem, que ultrapassam o limite da moral, e eu estou aprendendo a dizer não, irmão. Estou aprendendo a dizer sim para mim. Essa é a melhor parte. Ah, eu tô com um problema, não sei das quantas. Você já conhece a pessoa, você já sabe que ela não vai te validar, não vai te valorizar. E tá sendo muito bom. Então, Reconhecer isso é importante, né, André? eu acho que sim. Até onde a gente pode ir e aonde é que a gente pode ir ou não ir. E É, se vale a pena ir, né? Porque assim, André, isso é fantástico. O fato de você já estar conseguindo dizer não significa que você já está começando a ter consciência do seu potencial e assim, consciência das limitações do próprio potencial. E assim, isso não tem problema, né? eu, Assim, atender uma pessoa que machuca a gente é complicadíssimo. Tanto é que dentro da psicanálise, por exemplo, tem um negócio chamado contra-transferência, né? eu ia Tem falar disso. que é quando o cliente transfere para o terapeuta, para a figura do terapeuta, alguma dor, e tem a contratransferência, que é quando o terapeuta recebe isso, não assimila bem e quer partir para cima do cliente, entendeu? E aí depois não quer mais atender, né? Então, assim, por isso que dentro da psicanálise, o psicanalista ele tem que fazer análise também, né? Para evitar exatamente a contratransferência. Mas dizer não não é só para parente. Não, é Dizer para todo não mundo. também E é para você aquelas pessoas que acham que você é um balde de lixo. Para o terapeuta que vai nos assistir depois, por experiência de vida, vale lembrar: você não é obrigado a atender todo mundo que bate na sua porta. Você não é obrigado a atender as pessoas que você sabe que depois vão olhar para você por cima do ombro. Porque realmente nós somos valiosíssimos porque nós trabalhamos com a mente do ser humano.
E terapeutas precisam de terapia, porque é muito bacana o processo de terapia, né? Eu quero revolucionar isso, eu quero levantar a bandeira disso, porque a gente Exatamente. juntos somos mais fortes. Sim, é o que eu falo, gente. Quem participa do canal do Prática da Mente, quem é terapeutas que estão lá no grupo, que compartilham experiências, é muito bom a gente estar nesse meio, porque as dores que a gente vive, vivencia durante o dia a dia, é compartilhada por todo mundo, porque todo mundo passa por algo parecido. E quando você vai lá e pede um acolhimento, né? Porque às vezes você chega meio natural você às vezes falhar e se sentir mal. E E aí você você vai vai falhar. ver que tem pessoas que também falharam, e aí elas te ajudam. Então é um ombreado no outro para manter a estabilidade, entendeu? É, Exatamente. é muito isso, porque se você pensa que você vai chegar e você vai pronto para um consultório e a pessoa ela teve vários tipos de agressão. Hoje eu entendo que é um transtorno de estresse pós-traumático. Hoje eu sei que a pessoa que vai sentar na sua frente talvez tenha esse tipo de transtorno que vai além do narcisista, que vai além da relação tóxica, que vai além de uma baixa autoestima, que leva ela para uma ansiedade ou para uma depressão, e o terapeuta vai ter a sensibilidade de olhar e falar assim: eu conheço a sua dor. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu estou estudando, é porque eu também tive dela. Eu tive onde você estava, lá atrás, e hoje eu estou crescendo. É muito isso. A gente precisa se dar a mão, precisa se permitir experienciar. Ah, não, porque eu sou terapeuta. Você é do pé, irmão? Eu sou do corpo inteiro. A minha é melhor que a sua. Oh, espera aí. Nós estamos tratando o próximo. É uma coisa Exato. e outra, não é uma coisa ou outra. Eu faço números, eu adoro numerologia, adoro tarô, porque complementa o enneagrama, que complementa a terapia e vai chegar no resultado, vai trazer o resultado, o alívio da dor do seu cliente. Então, hoje estou me Eu, dirigindo para quem vai assistir a gente depois. eu acho Você legal, André, eu acho pode falar assim. Fechou. Abre o Não é uma som. conversa, tá? Eu não quero impor nada, só estou Abre o som, né? desabafando. Ô, Sérgio, abre o som. pronto. Eu acho legal quando você fala essa questão do não, saber dar não, porque às vezes quando a gente, né, a gente está ali naquela empolgação, a gente pegou muitas ferramentas, a gente sabe um monte de coisa, e aí você se vê, não, agora eu estou apto a pegar qualquer problema, né? E aí você começa, a gente vai falar um pouco da experiência, né, que é o que eu já É, tive. E aí dentro do início que eu tive, cara, eu queria, nossa, que louco isso, como é bom ajudar, e eu quero ajudar todo mundo. E até que eu me encontrasse em um nicho, eu ficava assim, cara, vou ajudar todo mundo. Só que o que eu percebi com a experiência? Muitas das vezes alguém vinha até mim, parentes, pessoas fora também do parentesco, para curiosidade. Como a gente usa hipnose, muitas pessoas ainda têm essa curiosidade de saber o que é de fato. Então vinham muitas pessoas, eu quero fazer porque está assim. Mas na verdade o que elas queriam era entender o que eu estava fazendo. E como eu não tinha uma prática, eu não tinha uma experiência, eu pegava, cara. Não, vem cá, vou fazer isso aqui, vem cá, vou te ajudar. E aí a minha intenção era ajudar, mas a intenção do outro não era ser ajudado. E sim observar, ver o que estava acontecendo, o que é isso que esse cara está fazendo. E muitas das vezes eu me frustrei porque a pessoa não queria resultado. Ela queria ver o que eu fazia. Curiosidade só, Então, né? curiosidade, a partir do momento que eu falei, opa, peraí, nem todo mundo eu posso ajudar. E quando Nem vem todo falando mundo. que quer fazer regressão? Acha que Ah, é o hipnose que é só mais regressão? tem, né? não faz. Nenhuma faz Nem todo regressão. mundo, Vai pro nem todo Egito. mundo está pronto para receber o nosso tratamento. Então, saber falar não é bom tanto para você, porque você vai Te dedicar o seu preserva. tempo, a sua dedicação a pessoas que querem, e para a pessoa também, para que ela não perca tempo com coisa que não vai levar ela a nada. Então, Não, eu acho interessante. e outra, curiosidade, né? A curiosidade matou o gato, né? Então, assim, quando uma pessoa chega para fazer uma terapia por curiosidade, ela acaba saindo pior do que ela chegou. Porque é o que acontece, que nem a pessoa vai pelos pés. No início, as pessoas queriam testar a simpatia, né? E eu, tudo bem. Quer testar? Eu preciso de material humano, entendeu? Para mim era Vai uma de troca cobaia. justa. Para mim era uma troca justa. Só que eu estava crescendo com aquilo. E a pessoa saía com mais dúvida do que chegou, né? Então, assim, com o tempo, eu aprendi que eu aviso hoje. Olha, se você está aqui por curiosidade, Pode voltar. você pode se machucar muito. Porque o que eu vou falar para você vai impactar.
Você Eu não tem também nem peguei a arte de quanto. avisar. Você não tem nem noção do quanto. Então, se eu começar aqui, você vai poder criar problemas para você mesma. É isso que você quer realmente? Ou você fala, se você fala para mim, eu só tô curiosa, eu vou fazer só um testezinho simples, eu vou fazer só uma coisinha mais leve, só para matar sua curiosidade. Agora, se você falar para mim, não, eu quero resolver tal problema, é outra conversa. O que você está querendo? Aí, na hora, a pessoa, não, é só curiosidade, entendeu? É só curiosidade. Porque daí você já mostra, porque a minha técnica é muito forte. Eu reconheço Ah, que ela é também não é forte. tudo isso, não. Não. A É minha é sim, é muito sim, forte. Não, a minha é é Não, muito sim. forte. André, sabe por É. quê? Na Entra hora aí, que ela... Não, Sérgio, fala que não a sua é verbal muito é muito forte. forte, sim. Não, não, verbal, falando da personagem pelos pés. Porque a pessoa Ah, está acostumada em psicólogo, em psicanalista, que ela pode mentir. Ela vai lá e ela fala o que ela quer falar. Agora, pelos pés, não. Primeiro que ela não vai falar, eu que vou falar. Então ela Ô, começa a levar irmão, muito na ponta do queixo, um atrás do outro. Aí ela e tenta. os números? E os Aí, números? então, também. Aí ela tenta É, justificar o injustificável. Aí começa a ficar pior para ela, porque começa a pegar pesado. Né? Porque ela começa a duvidar da técnica. Aí começa um negócio que, assim, você vai. A hora que eu acabo, a pessoa tá com os olhos arregalados, entendeu? Isso independente, antes de entrar na hipnose não verbal. Então é o que eu falo. Quando você está na busca do autoconhecimento, tudo que você recebe é válido. Agora, a curiosidade não é busca por autoconhecimento. A curiosidade, muitas vezes, é você estar lá para testar o outro. E às vezes você acaba testando e se ferrando, entendeu? E é isso que, às vezes, os terapeutas não entendem. Que não foi o que o entendo. senhor falou, que é fantástico. Tome muito cuidado com isso, porque a curiosidade não gera um motor muito forte curiosidade bate o para gato. criar alterações que a pessoa precisa. Então acaba perdendo o tempo do terapeuta e o tempo da pessoa. E ainda a pessoa sai falando mal. Não, e com o passar do tempo, dá uma preguiça de atender essas pessoas, né? Acaba dando uma preguiça, você sabe que vai dar ruim, aí a primeira vez você vai, você toma um choque, a segunda vez você se queima, na terceira vez você fala assim, quer não, passa mais tarde, na volta a gente compra, não é assim? É por isso que a minha primeira sessão é free, entendeu? Serve para eu conhecer a pessoa pessoalmente, serve para eu fazer, para sentir o Tô que indo para aquela pessoa quer. Campinas, amanhã, Amanhã tem cliente já, cara. eu vou antes, o problema é seu, Qual é o horário? Às 17. Não, tem depois das 17. Amanhã. Herbalife, forte, depois das 17, eu já tomo um shake para ir para academia, você para, vai. Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, ó, eu vou contar uma situação, vou compartilhar para para quem possa ajudar. Eu estou desde 2017 também mergulhando nesse processo de autoconhecimento e eu tinha uma fascinação pelo Fábio Puentes. Achava aquilo fantástico, assim, como uma pessoa come uma cebola daquele jeito, eu não tinha noção das coisas, não sabia como é que era, mas sabia que era bacana, nossa. E aí comecei a estudar o Corpo Explica, Reich, comecei a estudar Grodeck, comecei a estudar um monte de coisa e comecei a perceber que o corpo guarda suas marcas. Entendeu a referência aí, irmão? E aí eu queria entender qual era o meu processo e dentro do processo, né, acabo descobrindo que eu tenho um excesso de mãe e uma ausência de pai e os dois são presentes. E na jornada eu sempre me questionando como eu poderia ter essa situação, essa vivência dessa maneira se eles estão ali na minha frente e não consigo entender. Acabei, evoluindo, aprendendo, me terapiar as pessoas à minha volta, mas eu queria soltar algo que estava muito dolorido. Se você procura um terapeuta para receber massagem e achar que você não vai sentir dor, não procure. Mas se você procura um terapeuta para se livrar da sua ansiedade, da sua depressão, da sua fibromialgia, procure. Mas vai ciente que você vai direto no núcleo da sua dor emocional. E é aí que eu quero chegar, porque eu não vou contar todas as outras histórias de novo. Há 3 meses, né, eu já estava passando em terapia, sendo terapiado, e eu descobri que eu tenho um trem muito doido que para mim não faz sentido nenhum, que é um transtorno de estresse pós-traumático por abusos, né, verbal, sei lá, físico, ou como quer chamar, e aquilo me impedia de viver a vida. E eu sempre achando que isso era uma relação que eu tinha com meu pai, que de uma certa forma, apesar de eu amar muito ele, tinha traços violentos, né, agressivos, dos anos 80, né, referências de quem é dessa época vai entender o que eu estou dizendo, chinelo da mamãe, espada de São Jorge, entre outras coisas, mas vamos lá. Eu descobri que eu tenho uma dor emocional muito grande com a minha mãe, e ela é a
pessoa que eu daria a minha vida. Se um dia ela puder assistir isso aqui, para você, mãe, eu descobri que por te amar demais eu carreguei essa dor comigo a vida inteira, uma fidelidade, uma transferência, que quando eu comecei a entrar em live eu gaguejava, era chato, era uma pessoa insuportável. Hoje eu amadureci para, de alguma forma, falar para você, se você me assistir, porque é possível, tá na rede, o quanto eu te amo, mas que hoje eu aprendi a dizer não. Hoje estou aprendendo a dizer sim para mim. E o livro Transtorno, O Corpo Guarda as Suas Marcas, fala muito sobre isso. Quando ele pega no capítulo 10, no capítulo 12, a história e como é que como se desenrola, como é que se desenvolve isso, eu digo para terapeutas que estão me ouvindo, ou que irão me ouvir, que deveria ser seu livro de cabeceira. Você vai encontrar muita gente nessa sociedade com o mesmo tipo de dor. E aí você percebe que todas as experiências da sua vida, de novo, para você que está assistindo, ela não se descarta, ela se soma. Ela vai se somando, como um tijolinho de uma casa, formando uma parede. E olha, tô top na terapia, viu? Tô muito. Porque hoje eu identifico o outro, olhar para o outro. Eu tinha medo do julgamento, medo, pavor, era gago. E olha como é que eu tô chegando hoje. Então, Tá para bem no você, seu livro? Eu sei que não é o assunto dessa roda de conversa, você não mas vai entrar na minha vida pessoal, né? Senão é dedada no toba. a pergunta que eu vou fazer agora para você. Fala para a gente como é que foi para você uma pessoa que não gostava de ler e agora que está aprendendo o valor da leitura. Como é que está sendo para você essa experiência? E vou falar uma coisa para você. Não é que eu não gostava de ler, mas que foi tão falado que eu era muito burro, que eu não tinha capacidade de aprender e era repetente de ano, que eu acabei absorvendo. Por amar essa pessoa demais, eu acabei absorvendo, levando isso para uma verdade. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ir na biblioteca, mas por amor à minha família, eu tinha que honrar o burro que eles me chamavam. E aí eu aprendo a dizer não. E aí eu começo a ter prazer. Aí eu começo, de novo, a entrar no universo do livro. E é muito gostoso. Quando você lê Médicos de Homens e de Almas, que é uma biografia de Paulo, um dos 12 apóstolos, acaba se identificando demais com muita coisa. Aí eu fui demais, né? O André tá falando não ali, eu não vou. Não, não estou falando não para você, não. Não é não. Eu tô vendo você conversar com a Lívia. Não, não é com ela também. Foi com o Serginho. Mas tudo bem, Serginho, fala aí. Não, depois que o André falou aí, já. Mas só voltar um pouco no que o Irmo falou, que vai dentro daquilo que a Licença, eu gente vou embora. conversou. Não, fica aí. Sobre as pessoas que não acreditam no nosso potencial, sabe? Quando você está ali, o Irmo deu a experiência dele, eu vou falar um pouco da minha também. Muitos olhavam e falavam assim, cara, você é doido? Começa a mexer com esse de hipnose? Você é doido, velho? Isso é negócio de Deus, não. E não sei o quê. Mas aí foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Foi passando o tempo. E hoje eles olham e falam, caramba, você ganha dinheiro com isso mesmo? É isso que você está sustentando sua família? E aí eles vão no meu Instagram e vai lá. Depoimento de pacientes que fizeram tratamento e ficaram bem, tanto vídeo quanto escritas, né? E aí eles começam a trocar. Opa, peraí, esse negócio vale mesmo. Isso é real, isso funciona. Terapia realmente ajuda. Porque eu vi quando ele começou e eu ainda ria dele, e hoje ele está ali atendendo pessoas, né? Então, talvez para terapeutas que vão assistir a gente aí, cara, no início, vai ter isso mesmo, cara. Vai ter gente que vai rir, vai falar assim, terapia é coisa de doido. Terapia não é só para quem tem problema de cabeça. Você é doido fazer um negócio desse. Cara, E outra, continua. exato. E nunca desista, que nem até hoje eu coloquei um vídeo agora no Instagram que bateu 4.300.000 visualizações, né? Que é uma Era um que mulher você não estava falando. era uma mulher tendo um processo cartático e eu explicando, né? Falando que não é bonito, não é algo polêmico, mas é necessário. E assim, eu tenho recebido poucos haters, mas assim, alguns isso é coisa do demônio, papapá, eu não posso nem comentar. Eles colocam eles copiam e jogam no Instagram deles, né? Só que eu sou avisado. Eu entro, coloco lá que denuncio como prática de ódio e bloqueio a pessoa, entendeu? Que é o melhor que a fazer, né? É o que eu estou fazendo. Não vou discutir. Não vale a pena. Não, eu estou ali para ajudar pessoas, ensinar que isso existe. Hoje eu coloquei uma outra
falando da yoga, né? Mas existe uma explicação simples, né, ô irmão? Se você explica o processo de catarse, o que os pastores vão falar na igreja? Não, inclusive, eu estou fazendo o quê, André? Eu estou seguindo a sua orientação. Eu estou fazendo um e-book só sobre catarse dentro da hipnose não verbal e em outras práticas, mostrando que uma pessoa que reza em línguas está em processo cartático. O benzedor. Eu passei por uma experiência dessa, de as pessoas observarem, por exemplo, lá não verbal, a pessoa cair, né? No ritual ali a gente leva a mão, a pessoa cai. E aí algumas pessoas questionando, rapaz, você é doido brincar com isso não é coisa de brincar. Eu falei, quem disse que eu estou brincando? Eu sei tudo que está acontecendo aqui, eu tenho um processo todo científico por trás disso. Mas na igreja acontece, no lugar sim acontece isso também. Eu falo, cara, o que eu estou trabalhando é da pessoa. Isso é fisiológico, isso é psíquico, isso é natural. Então, se isso é natural, foi o próprio Deus quem fez, independente do Deus que você acredita, se nós somos uma criação do Pai, de Deus, foi ele que fez. Então, graças a ele, então, alguém descobriu como acessar isso de uma forma profissional e vai ajudar a pessoa. Qual o mal disso? Não tem mal nisso. Exato, não, e que é o que eu falo. Teve uma pessoa que colocou lá, eu não acredito nisso. Eu falei, que bom que mesmo você não acreditando nisso, o fenômeno continua acontecendo. É igual gravidade, é igual o ar que você respira. Aquela ideia assim também, né, cara? Não adianta justificar para quem não quer entender. Exato. Porque você vai justificar, eles só vão entender aquilo que eles querem entender, então. Exato, não adianta Mas, perder tempo. Gente, é assim, quem precisa passar pelo fenômeno vai buscar a explicação. Agora, quem quer duvidar do fenômeno, ele vai ficar só duvidando, ele só quer isso, ele não quer a sua ajuda, ele quer só te testar, ele quer te apurrinhar. Então, assim, não adianta. Não adianta discutir com pessoas que não querem aprender. É igual aos parentes que vai na terapia só para conhecer, para ver o que é. Não adianta, cara, não vai ter resultado. Vou bater nesses dois, só vocês dois, deixa eu falar um cadinho. Também acho. O que você vai falar, André? Deixa eu falar só mais uma coisa. O André, você também está muito quieto, viu, André? Você precisa falar também. Seja educado. Vai tentar cortar a gente agora. Vou cortar vocês. Terapeuta, você que está assistindo, não está tendo resultado nas suas sessões, é que você está com a dor. Ela está latente. Procura outro terapeuta. Chama um terapeuta. Fala para ele, olha, tem alguma coisa que eu não consigo resolver. Entende? Porque terapeutas precisam de terapeutas. Na minha jornada de 5 anos, eu passei na mão de muitos. Aprendi com o Alberto, né? O Alberto de Lislo, que é referência. Sim, ele é minha referência. Eu tenho uma gratidão enorme. Mas a rede de amizade, de falar assim, putz, eu tô com um problema nesse momento com algo que meu pai falou, algo que minha mãe disse, uma briga com o irmão, com a irmã. Limpa isso. Vai doer, mas vai curar. Fala, André. Antes do André falar, deixa eu falar uma coisa aqui. Inclusive, muitas vezes, a pessoa também, o André, a pessoa estuda muito e ela tem uma falta de confiança, porque ela também pode ser que esteja passando por um momento do que nós chamamos de síndrome do impostor. Inclusive, já teve uma live falando sobre isso, né? Então, assim, na verdade, nós temos que investigar o que está acontecendo. Isso que o André falou é verdade. Vamos passar por terapia, né? Fazendo às vezes terapia. É um luto mal resolvido, né? Exatamente. Às vezes é um luto mal resolvido. Às vezes o terapeuta perdeu alguém que gosta muito, se separou porque a pessoa fez coisas. Às vezes é o irmão. Aí não tem jeito. Aí é caso Exatamente. O que acontece? O importante é entendermos que dá sim para atender, dá para atender parentes, sim, mas cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. O importante é você saber que há essa possibilidade, procurar outros terapeutas. Tem terapeuta que tem dificuldade. Às vezes, eu converso com um terapeuta que acha difícil atender terapeuta. Eu, particularmente, não acho difícil. Eu acho muito fácil atender terapeuta, né? Mas... Eu gosto disso. Hã? Eu gosto. Eu também gosto de atender terapeuta. Eu acho melhor atender terapeuta do que quando não é terapeuta, de uma certa forma. Mas a gente precisa, sim, estar passando por terapia. Isso que o André falou é verdade, o Imo falou é verdade. A gente está sempre precisando fazer isso para ter um fortalecimento e não deixar entrar na situação que o Irmo falou, que é a contra-transferência, né? Você acabar se colocando na situação do cliente, né? Ainda tem isso, né? O do paciente, né? Assim, nós como terapeutas também somos seres humanos, gente. Né? Nós passamos por dores também, igual todo mundo. A diferença é que a gente tem um pouco mais de recurso e, assim, sabe o momento de pedir ajuda.
né? A gente adquiriu a umidade necessária de falar, porra, não estou conseguindo resolver isso sozinho, deixa eu pedir ajuda. E não é sinal de fraqueza pedir ajuda. É que chega uma hora que você está limitado dentro da sua consciência. E a sua consciência, muitas vezes, ela se volta contra você, porque o ego é assim, né? As repressões que você recebeu da educação são assim, elas voltam-se contra você. E aí você fica preso. Então, uma visão de fora, vendo o problema de fora, ele não tem a carga emocional e os conflitos que você tem. Então, ele consegue falar, olha, já pensou isso aqui? Por que você não faz isso? Por que você não tenta por aqui? Porque ele não está envolvido emocionalmente naquilo. Então, uma visão de fora, mais fria e mais lógica, ela traz um viés de saída que você não, sozinho, você não pensa. É a mesma coisa, quando você está jogando xadrez, você está ali compenetrado, quem está de fora olha e fala assim, nossa, se ele movesse aquela peça ali, era checkmate. E você mesmo não viu a jogada. Só que quem estava de fora estava vendo a jogada há muito tempo. E você dentro do tabuleiro não vê. Você fala, por que não vi? Porque eu estava envolvido emocionalmente no jogo, não queria perder. Exatamente. Bem explicado, é isso mesmo. Quem está de fora muitas vezes é melhor, né? Bem, tá muito bom esse bate-papo. Coloquem seus comentários aí. Nós no grupo, a gente de vez em quando tem uma questão, a gente traz essa questão para cá. Coloquem as sugestões de vocês também, que nós vamos conversar, trazer isso também para um bate-papo. E eu vou passar, agradecer a todos, mas eu vou passar para o André. Mas por que você para não finalizar? Não deixou eu falar, tá vendo? Não pode falar. Não, eu só queria comentar que o que você falou no começo, né, em relação à terapia do terapeuta atender ou não parentes, familiares, que apesar da psicologia ter em sua convenção, né, a regra de não atender familiares ou próximos, né, parentes próximos, né, apesar disso tudo, a gente deu para perceber aqui nesse nosso bate-papo, nessa roda de conversa, que o terapeuta, na maioria, aquele que usa a hipnose, ele não tem essa contradição de dizer, não, se é parente eu não vou atender. O que a gente percebeu aqui é que, às vezes, a terapia, fora algumas linhas de terapias, né, eu acho que até o psicólogo, porque ele não vai usar, nem muitos psicólogos usam a hipnose, né, como ferramenta, mas o terapeuta que usa a ferramenta da hipnose, eu acho que 90% deles vão atender um familiar, vão atender um parente, na medida do possível. É lógico, dependendo do caso, às vezes nem dá para atender mesmo, tem que passar para um outro, e mesmo por causa da especialidade. Né? Então, eu só queria deixar esse resuminho aqui para nós. Tá ótimo. Tá? E fecha aí. Vamos. Então, pessoal, depois desse nosso bate-papo aqui, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né, nessa roda de conversa. E, em nome do Praticadamente, a gente agradece imensamente a nossa mediadora, a Lilian Flig, que esteve aí, todos que tiveram aqui, compareceram, e ajudaram aqui no bate-papo, o André Vila, a Marineida, a Lilian, o Irmão Neto, o Denilson também que esteve aqui com a gente, que está aqui com a gente. E a gente praticamente agradece a vocês todos aí. E você também que está aí no YouTube, está assistindo essa live, já deu seu like aí? Já deu seu like para o canal do Praticadamente conseguir ajudar mais e mais pessoas, tá? E não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube. E também em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença, tá? E transformar a vida das pessoas. E se você também quiser saber mais sobre o nosso patrocinador, a plataforma Therapy, eu vou deixar no link aqui abaixo o contato e o link, né, da plataforma Therapy. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!